Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, para a gente trazer aquilo que a gente vem acompanhando já desde ontem, todos os detalhes dessa confusão que se tornou o jogo de volta entre Botafogo e Peñarol, que era para ser no Campeão del Siglo, foi vetada a torcida e agora foi transferido para o Estádio Centenário. Como fica a situação do Botafogo, como fica a segurança dos torcedores que estão lá em Montevidéu e trazer para vocês aqui as últimas informações do clima de insegurança que também paira ali sobre os torcedores que já estão lá. O Botafogo já está concentrado para a partida. Enfim, vamos trazer os detalhes desse jogo daqui a pouquinho, depois da vinheta. Segura aí. Já pode deixar o seu like e aquela sua inscrição que ajuda muito o canal Gigante Glorioso com o nosso trabalho diário aqui de trazer vocês informações, conteúdos sobre o Botafogo e também no nosso outro canal Dois Toques, onde a gente traz conteúdo de futebol de todos os jeitos, sempre com vídeos diários lá no Dois Toques e aqui também no GG, beleza? Segue a gente nas outras redes sociais que a gente mantém vocês atualizados com notícias sobre o nosso Glorioso. Vamos lá, falar sobre essa situação que hoje acabou tendo o martelo batido, que foi a transferência da partida que seria no Campeão del Siglo para o Estádio Centenário em Montevidéu, né? Que fica ali a cerca de 15 quilômetros de distância um do outro. E o que muda em relação à segurança, que foi o maior questionamento? O ministro uruguaio dos Interiores levou a público uma documentação em que impedia o acesso dos torcedores do Botafogo ao estádio por medidas de segurança. E isso entrava em conflito diretamente com o regulamento da Conmebol, onde o time mandante, não tendo condições de garantir a segurança dos visitantes, de garantir a segurança no seu estádio, teria que ter a partida transferida para outro local ou jogar de portões fechados. Acabou que hoje saiu a decisão de que a partida foi transferida para o Estádio Centenário, né? E a gente vai ter algumas problemáticas em relação a isso. E também algumas situações onde, por conta dessa decisão, foi entendido que traria mais segurança. E o argumento utilizado para a mudança e que isso garante a segurança é a capacidade do estádio, como eu falei aqui, 65 mil pessoas, vai ter basicamente a metade do estádio apenas ocupado. A localidade do Estádio Centenário de ser ali um local mais central de Montevidéu e de que ele é tomado por praças, né, por parques ao redor ali, que facilitaria a organização das torcidas e para por aí. Além disso, não há nenhuma outra garantia de segurança, né? O que nos deixa preocupado, claro, né? Porque nos deixa preocupado muito pela narrativa que foi criada pela imprensa uruguaia, pelo próprio governo uruguaio, depois que emite uma nota como aquela de ontem do ministro dos Interiores. Isso cria uma narrativa de animosidade. O repórter do GE, se eu não me engano, o Kiko Menezes esteve lá e relatou esse clima de insegurança que os torcedores do Botafogo estão sentindo. Existe até uma cartilha de recomendação para que você se comporte de determinada maneira para você não sofrer represália no Uruguai. Evitar circular com a camisa do Botafogo nas ruas, evitar andar em grupos grandes em áreas públicas, evitar entoar cantos do Botafogo em espaços públicos, em locais movimentados. Prefira não falar em português em público e acompanhar as redes sociais para se manter atualizado sobre as orientações do clube para a torcida. É lamentável o episódio desse e é mais lamentável ainda quando a gente para pensar que isso se deu numa narrativa totalmente falaciosa. A imprensa uruguaia que comprou esse barulho e também o próprio governo do Uruguai que acabou comprando essa narrativa. E isso está se disseminando para outros clubes também, né? Estão vendendo essa narrativa falaciosa que começou aqui no Rio de Janeiro depois da atitude absurda, animalesca dos torcedores do Peñarol aqui no Rio de Janeiro. Claro que é um assunto que é muito delicado, você tem que apurar diversas outras situações que aconteceram, mas um dos fatos é claro. Os torcedores depredaram quiosques, depredaram motos, depredaram veículos de pessoas que não tinham nada a ver com o jogo, né? Não tinha torcida organizada ali envolvida diretamente, não tinha torcida do Botafogo ali envolvida. Então, assim, depois, na partida contra o Botafogo, o lado pertencente à torcida do Peñarol estava lá cheio de torcedores do Peñarol e eles fizeram o que no final da partida? Destruíram cadeiras, destruíram tudo, tacaram para outro. Isso aí eu mesmo filmei isso lá. Eu tava lá do lado da torcida do Peñarol e pude ver eles quebrando cadeira, tacando para o alto logo depois da partida, numa atitude totalmente animalesca. Pra gente ter que ouvir depois do presidente do Peñarol dizer que é um mal menor, mas que pareceu injusto porque o Botafogo fez o que fez no Brasil. O Botafogo fez o que fez no Brasil. O Botafogo recebeu a comissão
do Peñarol toda aqui, dos dirigentes, muito bem. Inclusive foi elogiado no próprio Twitter de vocês. Eu coloquei isso na primeira edição de hoje. O Guilherme já trouxe isso aqui também. E o jantar que teria hoje para receber o Botafogo foi cancelado. Então, realmente, é de uma hipocrisia danada, como bem falou o Guilherme mais cedo. É uma hipocrisia danada da direção do Peñarol, né, principalmente desse senhor, o Inácio Rulli. E aí se coloca como vítima por incompetência. Pura incompetência do Inácio Rulli. E agora se veste aí de inocente, né? E se esconde dos fatos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe toda a situação, a gente falou aqui na edição dos toques, toda a situação da truculência da polícia brasileira, da polícia carioca. A gente entende tudo isso aí. Você só não pode usar isso aí como argumento para você se blindar daquilo que aconteceu com os torcedores do Peñarol. Né? Uma coisa não pode ter correlação com a outra. Você não pode utilizar uma situação que a gente conhece, a gente sabe que existe aqui no Brasil, para você se colocar como vítima. Isso aí realmente é inaceitável, porque você vai contra os fatos. Não foi esse fato que aconteceu. Não tiveram torcidas organizadas encurralando a torcida do Peñarol. Isso aí foi uma narrativa que foi criada, que foi disseminada pela imprensa uruguaia e que foi inexistente. E você ainda ter o presidente do Peñarol assinando embaixo desse tipo de falácia, pior ainda, né? Criando novas fake news, como a gente trouxe mais cedo. E aí as problemáticas do campeão do Estádio Centenário. Como até o Brownie trouxe hoje no seu Instagram, ele fez a visita hoje no Estádio Centenário, filmou lá. As condições do estádio são ruins. Vocês estão vendo aí. Estádio sujo, como ele mesmo relatou, teve lá. O gramado horrível, sem condições de uso. E ainda tendo obra em alguns lugares do estádio. Bem, a parte da obra pode até não interferir muito, obra em arquibancada, né? Porque como vai ter ocupação de basicamente metade do estádio, pode ser que isso não interfira. Mas o gramado prejudica muito. O gramado prejudica o espetáculo. E, enfim, fora a sujeira, ou seja, não estava preparado, obviamente, para receber uma partida de semifinal da Libertadores. Então, isso deixa explícito aquilo que a gente fala o tempo todo aqui. Não é só a CBF, a Conmebol também é totalmente desorganizada, totalmente despreparada para competições de alto nível, para você ter um produto bom, um produto pronto, para você vender esse produto para o futebol mundial. E aí nisso o futebol sul-americano caminha muito lentamente para sua evolução. Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, a gente vai estar acompanhando aqui cada detalhe. A gente vai trazendo aqui, se tiver qualquer outra novidade, traz um shorts ou faz uma live, enfim, para trazer vocês e deixar vocês bem informados sobre tudo que está acontecendo no Uruguai com o nosso Botafogo. E amanhã, claro, espero que a gente consiga falar de fato de futebol, falar de como vem o Botafogo, como vem o Botafogo a campo, como vem a equipe do Arthur Jorge, para a gente tentar, confio muito, carimbar a nossa vaga para a final da Libertadores, depois de passar por toda essa turbulência. Espero que sem sequela nenhuma, né? Tem que ter muita cabeça no lugar, sequelas que eu digo de jogadores que vão entrar. Depois dessa situação do gramado, é mais uma problemática que a gente tem que se preocupar. Arthur Jorge tem que estar muito atento a todas essas nuances dessa partida de amanhã. Então, vamos ficar sempre atento aqui para trazer as últimas novidades para vocês. Forte abraço, saudações alvinegros. Fui, valeu.